enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou
em secreto, em segredo, a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus eterno, é a tua palavra. Que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha nos usar para falar ao nosso coração. Fala-nos, ó Deus, nesta noite. Fala a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O título para esta mensagem desta noite é: retirai a pedra. Retirai a pedra. Se você observar, essa mensagem começa no capítulo 10. Se você retornar aí a folha ou um capítulo da sua Bíblia, você vai chegar ao capítulo 10, que é onde começa esta mensagem. Por quê? Porque se você verificar, o capítulo 10 fala do bom pastor. Jesus falando que ele é o bom pastor, que ele é o pastor, que as ovelhas ouvem a sua voz. Amém? E a palavra do Senhor fala que ele chama as suas ovelhas pelo nome.
capítulo 10 nos exorta, chama a nossa atenção para os falsos profetas, para o aprisco do Senhor. Então nós sabemos que o capítulo 10, o Senhor está falando que Ele é o Senhor e é Ele quem chama as suas ovelhas. Ele dá a sua vida para as suas ovelhas. Então, depois dele falar isso para o povo, o Senhor então, ele começa a falar sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia começa então a dizer sobre a ressurreição de Lázaro. Mas veja bem, quando fala no versículo 2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aí está falando do capítulo 12, do versículo 1 ao 8, porque lá fala sobre esta ação de Maria. Se você verificar no capítulo 12, você vai ver que realmente Maria fez o que está sendo dito no capítulo 11. Mas também lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 6, diz a mesma coisa. Está ligado as passagens com este versículo 2. Marcos capítulo 14, versículo 3 também fala a mesma coisa. Fala que uma mulher foi até o Senhor, lhe derramou o perfume, o unguento, e enxugou com os cabelos. Mas lá fala que derramou, que ela lavou os pés do Senhor. Interessante, eu fui verificar o porquê do lavar o corpo, ungir o corpo com perfume. Se você ainda não teve essa curiosidade de verificar o porquê que Maria fez isso, aqui nós estamos falando que já está chegando a hora do Senhor, a hora em que ele seria crucificado, a hora em que ele iria morrer na cruz. E era um costume daquela época de lavar o defunto com perfume, dar um banho no defunto com perfume. Então o Senhor até fala assim: olha, estou sendo preparado com o que ela está fazendo. E nós sabemos que o Senhor aqui estava passando por Betânia para pregar a palavra. Ele estava indo quando ele recebe a notícia de que o seu amigo havia morrido. No versículo 4 diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja bem, ele recebe a notícia e ele fala o quê? Olha, fiquem tranquilos, porque esta enfermidade, ela não vai ser para a morte, vai ser para glorificar o Filho de Deus. Com certeza, irmãos, o que o Senhor está dizendo, aquele povo não entendeu. Como assim esta enfermidade não é para a morte? Talvez seja por isso que quando o Senhor fala que Lázaro está dormindo, eles então entenderam que ele estava
pegado no sono, que ele não havia morrido. Quando ele fala, olha, e ele está dormindo, eu tenho que ir lá acordá-lo. Eles então entenderam que Lázaro estava realmente dormindo, que ele havia pegado no sono. Talvez seja por causa deste versículo, aonde o Senhor fala, olha, essa enfermidade dele não é para a morte. Então eles acreditaram que Lázaro não iria morrer. Quando o Senhor então diz, olha, ele morreu. Se vocês não entenderam, eu vou dizer para vocês, ele morreu. O que o Senhor estava falando no versículo 4 é que ele iria realizar o milagre. Amém? Irmão, talvez, quando nós precisamos de um milagre, às vezes nós duvidamos, não acreditamos, ou achamos que o Senhor está demorando para nos atender. Achamos que o Senhor não está importando comigo, o Senhor não está olhando para a minha situação, o Senhor não está olhando para o meu problema, porque Ele não age, Ele não faz, eu não vejo mudança nenhuma, eu não vejo milagre acontecer. Mas não importa, irmãos, o tempo que estamos esperando, o Senhor há de fazer um milagre na nossa vida. Amém? O Senhor há de fazer o milagre. E olha só, no versículo 8, diz assim, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá. Eles estavam com medo de retornar, porque, veja bem, em João capítulo 10, versículo 31, diz assim, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Todas as vezes parece que os judeus não gostavam muito de Jesus e os discípulos não, porque quando o Senhor aparecia, eles queriam apedrejá-lo, porque eles achavam que ele estava pregando heresia e que ele não era o Messias, ele não era o Filho de Deus, então eles não aceitavam, eles tinham dificuldade em aceitar. Por isso que os discípulos falaram, Senhor, não vamos para lá. Há pouco tempo eles tentaram matar o Senhor, e o Senhor ainda quer voltar para este lugar? Aí é onde o Senhor dá uma palavra tremenda. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Amém? Vê a luz deste mundo. Andando de dia, eles viam o Senhor. O Senhor é a luz do mundo. Você é a luz deste mundo. Andando de dia, as pessoas vão ver o seu testemunho. As pessoas vão ver a sua atitude. As pessoas vão ver o que você faz, como faz, de que forma que você faz, como você age quando estamos em situação difíceis. É de dia que nós somos vistos, porque de dia dá para ver a luz do mundo, porque nós saímos de casa de manhã cedo para trabalhar, ou para ir em algum lugar, em algum comércio, saímos para estudar, saímos para fazer várias coisas, então as pessoas estão nos observando. É isto que o Senhor está falando, olha, saia de dia porque é mais fácil.
De dia eles vão ver a luz do mundo. A luz do mundo. Se alguém andar de dia, não vai tropeçar, porque aí vai estar com o Senhor, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, nas trevas, na escuridão, tropeça, porque nele não há luz. Ele não vai conseguir ver, ele não vai ver o Senhor. Aquele que não vê o Senhor está nas trevas. Aquele que não anda com Jesus anda nas trevas, anda na noite, anda na escuridão. Ele está perdido. Então o Senhor fala com eles: olha, andem de dia. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Fiquem tranquilos, ele está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Amém? E eles aí então, foi onde eles falaram que ele era dormindo, e por isso ele estava salvo, ele está tranquilo, ele está dormindo. Aí o Senhor diz para eles: não, ele está morto. Ele precisa de um milagre. De um milagre. Talvez e com certeza, o que precisamos nesta noite é de um milagre. Que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Que o Senhor venha realizar um milagre na nossa vida. Independente de quanto tempo estamos esperando. Retirai a pedra. Lembrem do título: retirai a pedra. Precisamos de um milagre. No versículo 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aqui, veja bem, irmãos, entra o tempo, aonde nós às vezes questionamos tempo, aonde às vezes nós falamos sobre tempo, aonde nós ficamos preocupados, porque está passando muito tempo, o milagre não vem, o milagre não chega. Eu estou aguardando o milagre, mas o milagre não chega, tem muito tempo. Quanto tempo você está aguardando o seu milagre? Disse, pois, Marta, versículo 21, a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Amém? Veja bem, primeiro ela fala com o Senhor, e nós vamos ver quem disse isto foi Marta, mas nós vamos ver lá na frente que Maria falou a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós temos a fraqueza da nossa fé, fraquejamos na fé, achamos que o Senhor não vai operar, ou esquecemos que Ele é o Deus do impossível.
É porque olhamos para o nosso problema, para a dificuldade, para a enfermidade, olhamos para a nossa falta de dinheiro, às vezes, a nossa situação financeira que não está boa. Às vezes olhamos para aquele problema que está na justiça, que está correndo judicialmente. Não estamos vendo solução, não estamos vendo saída. E nós esquecemos que Deus é um Deus do impossível, que Ele age até no último momento, até no último instante. Deus faz algo ao nosso favor. Deus libera o milagre, Deus libera a cura, Deus libera a libertação, Deus faz transformação, Deus muda situações, Deus muda circunstâncias, Deus cura aquele que está enfermo. Mesmo quando os médicos falam, olha, não tem mais jeito, não vai dar mais. Não adianta. Sabemos que realmente não é bom quando temos alguém na família que está enfermo. Estamos em casa e aí recebemos aquele aviso assim, olha, o médico falou que é para toda a família ir para o hospital, porque não vai ter jeito. Isso não é bom, para nós não é bom, mas nós temos que entender e saber que o Senhor Jesus, Ele dá vida, que o Senhor Jesus faz milagre, que Ele cura as enfermidades, que Ele abençoa, Ele abre portas. Ele é o Deus do impossível, não há impossível para Deus. O tempo aqui não fez diferença para o Senhor. Olha, já tem 4 dias, não adianta fazer mais nada, não é assim que nós falamos? Não adianta fazer mais nada, não vai adiantar, não vai dar certo. Eu não vou tentar porque não vai dar certo. Nós desistimos fácil das coisas. E nós esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que age ao meu e ao seu favor. E Ele faz milagres na nossa vida. Veja bem, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Amém? Ela, com a sua fé, nós vemos a fé de Marta, que está lá em Hebreus 11, ela diz assim, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha a fé dela, eu creio que Ele morreu, mas vai chegar um dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e Ele então ressuscitará entre os mortos. Eu creio nisso. Não é o que cremos daqueles que morrem em Cristo. Falamos que Ele vai ressuscitar quando o Senhor buscar a sua igreja. A fé de Marta, ela tinha fé em crer que realmente seu irmão iria ressuscitar. E ela estava falando com Jesus. Então disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias, glória a Deus. Quem crê em mim, quem crê no Senhor. Por isso nós ficamos, irmãos, consolados e confortados quando nós perdemos um ente querido, ou alguém conhecido, um amigo que servia ao Senhor, que morre em Cristo. Aquele que morre em Cristo, ele vive. A palavra do Senhor diz isso, o próprio Senhor diz isto: mesmo que esteja morto, viverá. Porque o Senhor está falando aqui da ressurreição, e Ele está falando: eu sou a ressurreição. Eu é que dou vida. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluias, glória a Deus. O que a palavra do Senhor está falando? É o que o Senhor disse em João. Olha, aquele que morreu, mas que morreu em Cristo. Então ele estava falando: fica tranquilo. Realmente, mesmo que esteja morto, viverá, porque ele ressuscitará e viverá com o Senhor eternamente. Aquele que aceitou Jesus, que anda com o Senhor, que serve ao Senhor, e aqui é o que o Senhor está falando para Marta, de Lázaro: fica tranquilo, Lázaro está vivo. 4 dias no sepulcro, e o Senhor está falando: olha, ele vive, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia, glória a Deus. Nós vimos aí, não sei se foi essa semana, o cantor gospel que morreu no palco, louvando ao Senhor. A palavra do Senhor diz: mesmo que esteja morto, viverá. Mas morto em Cristo. Aquele que aceita Jesus. E aí ele pergunta para ela: crês tu isto? Você crê nisso? Você tem fé? Você acredita? Você crê no que eu estou te falando? É crer no Senhor Jesus e viverás eternamente com o Senhor. Amém? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sabe o que ela estava falando? Isaías 9:6. Vamos lá, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então foi isso que ela disse para ele: eu creio, porque o Senhor já havia falado que o Senhor iria nascer. O Messias
o Filho de Deus. Oh, glórias! Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Um costume daquela época, sabe qual que era? Quando morria algum familiar, um ente querido, eles contratavam pessoas para chorar. Quem tinha condições contratava um grupo maior. Era de acordo com as condições, as pessoas pagavam, mas quem não tinha, pelo menos uma pessoa, eles contratavam para estar ali chorando juntamente com a família, para que tivesse alguém para, como se diz, ajudar no velório. Então eles, assim que ela, tinha aqueles que eram vizinhos, amigos, e tinha os que eram pagos para chorar. Assim que ela levantou e saiu, eles foram atrás, que era o costume de pagar as pessoas para chorar. As carpideiras é o nome que é dado. E eles foram atrás dela. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está falando a mesma coisa que está no versículo 22. Quando Marta diz para o Senhor que se ele estivesse lá, Lázaro não havia morrido. E disse, versículo 34, onde o puseste? Disseram-lhe, vem e vê. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Veja bem, quando ele chegou lá, o sepulcro era uma caverna. Caverna não é o nosso lugar. Caverna é lugar de morte. Caverna é lugar de solidão. Caverna é lugar de depressão. Caverna é lugar de escuridão. Não há luz. Caverna é um lugar que não é para o cristão. Principalmente com uma pedra. Significa o quê? Acabou, não tinha mais jeito, não tinha mais nada, não dava para fazer mais nada, não dava para realizar mais nada. Lázaro não iria conseguir sair dali. Ele estava no lugar de morte há 4 dias. Talvez nós estamos presos numa caverna. Estamos presos na caverna e tem uma pedra à frente. E nós não conseguimos romper, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos realizar nada, porque a caverna nos proíbe, a caverna nos atrapalha, a caverna tira os nossos sonhos, a caverna acaba com nossos sonhos, a caverna acaba com nossos desejos. Por isso que a caverna não é o nosso lugar. Mas precisamos sair da caverna. O que fazer para sair da caverna? Ali estava. E o Senhor então disse: tirai a pedra. Amém? Tirai a pedra.
remova os obstáculos, tira aquilo que está atrapalhando, tira aquilo que está incomodando, deixa o caminho livre, tira a pedra e não fique preso. Às vezes ficamos presos na dúvida, na incerteza, na insegurança, ficamos presos no medo, nos enfiamos dentro de uma caverna e ficamos presos, não agimos, não fazemos nada, e nós precisamos fazer algo para mudar a nossa situação. O Senhor tem bênçãos para a sua igreja, o Senhor tem milagres para a sua igreja, o Senhor quer agir na sua igreja, mas precisamos fazer algo. Não podemos ficar o tempo todo escondidos na caverna, sem tomar as decisões que precisamos de tomar. Aquela decisão, aquilo que você tem que fazer, vai ser você que vai fazer. O Senhor não vai fazer por nós. Tem coisas na igreja que o Senhor não faz. Ele tem todo o poder, mas Ele deixa que nós venhamos agir, que nós venhamos fazer, que nós venhamos realizar, que nós venhamos correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás daquilo que nós queremos, buscar a realização do nosso sonho, a realização da nossa casa própria, a realização de ser alguém, a realização de estudar, de fazer alguma coisa, de ter algo na vida. Então isso o Senhor deixa para que nós possamos fazer. É tirar a pedra. Vejam bem, Ele não foi lá e tirou a pedra. Com uma ordem essa pedra sairia. Os anjos iriam lá e tirariam a pedra, se Ele desse a ordem. Tanto que quando Ele estava no sepulcro, os anjos foram lá e removeram a pedra para Ele sair. A pedra se partiu, tiraram a pedra. Alguém moveu, alguém agiu, alguém fez algo. Então o Senhor vira e fala assim: vai lá e tira a pedra, remove a pedra, façam alguma coisa. Maria ficou preocupada com o mau cheiro. Esse é um dos motivos pelos quais eles dão o banho no defunto com perfume, para amenizar o mau cheiro. Então, quando tiraram a pedra, com certeza veio o mau cheiro. 4 dias, irmãos. Veja bem, mas o Senhor fala: tirai a pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, não adianta fazer nada não. Não é assim? Senhor, já passou o tempo. Senhor, já não dá mais. Senhor, 4 dias. Vai fazer o que agora? Nós limitamos o Senhor. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verá a glória de Deus? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que está acontecendo na sua vida? Que esta noite o Senhor diz para você: tire a pedra. Se creres, verá a glória de Deus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. É crer, é fé, é colocar a fé em ação. Hebreus 11. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Eu não estou vendo, mas eu creio que está acontecendo. Está realizando meus sonhos,
meus desejos, meus projetos, a cura do meu familiar, a cura do meu amigo que eu estou orando por ele. Eu creio que o Senhor está agindo, as portas que estão se abrindo, o processo na justiça que o Senhor está abençoando, está julgando a minha causa. Eu creio que está acontecendo. Talvez você não está nem vendo, mas eu creio. É fé. Isto é colocar a nossa fé em ação. Eu creio que os meus familiares vão se converter. Eu creio no Senhor Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Aleluias. Aí ele ora ao Senhor, ao Pai, e fala com o Pai: olha, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo essa oração para que eles possam ouvir e crer que eu sou Filho de Deus, para que eles possam crer em mim. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Qual era o milagre daquele momento? Não é a ressuscitação de Lázaro, não era Lázaro ressuscitar, não era Lázaro sair da caverna. Este era o milagre. O Senhor deu nome para o milagre. Lázaro, vem para fora. Que você possa falar com o Senhor e dar nome para o seu milagre. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Haja na minha vida. Faça algo na minha vida. E o seu milagre acontecerá. Amém? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Libera ele, deixa ele ir, deixa o milagre acontecer, deixa o milagre realizar na sua vida. Não segure, não trave a ação do Espírito Santo na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus realizar o milagre na sua vida. Creia no milagre. Pode ser de 4 dias, de 1 ano, de 10 anos, mas creia no Senhor que Ele vai realizar. Eu creio, Senhor. Eu creio no Senhor. Faça um milagre. E depois disso, acontece outro milagre. Versículo 45. Ô Senhor, Tu és tão maravilhoso. O Senhor é tão tremendo. O Senhor é lindo, é maravilhoso. Depois dele ressuscitar Lázaro, olha o que ele diz. Olha o que diz a palavra no versículo 45. Nós falamos sobre os judeus que estavam atrás de Maria e de Marta. Os judeus que estavam ali chorando. Até falamos que talvez eram os seus vizinhos, ou aqueles que foram pagos para chorar, mas estavam ali. E o 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aceitaram o Senhor, se renderam para o Senhor. Que nessa noite nós possamos crer no Senhor. Remova a pedra.
remova a pedra da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome do Senhor. Nesse momento nós vamos orar, e você então vai falar com o Senhor qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o que está acontecendo.